Desde o início, a gente vem falando para vocês que existe uma verdadeira guerra travada entre o legislativo e o judiciário. E essa guerra toma proporções maiores, porque agora ela começa a alcançar a esquerda também. Ou seja, mais cedo ou mais tarde a gente sabia que isso ia chegar na esquerda. E aí é paridade de armas, não é? Se pode para a direita, por que não para a esquerda também? O deputado federal Glauber Braga tomou uma multa milionária. E foi bem feito. Foi arbitrária? Talvez. Exagerada? Talvez. Mas ninguém da esquerda está preocupado quanto isso acontece com alguém da direita. Então, sabe, também não vou me preocupar com relação à esquerda. Ou devo me preocupar? Esse é o ponto. Quando a gente fala em legislativo, vamos lembrar que tem uma cadeia municipal, estadual e federal na União. Quando a gente fala em executivo, a mesma coisa. E quando a gente fala em judiciário, nós temos os juízes de primeira instância estaduais ou os juízes federais e nós temos os tribunais até chegar ao STF. Qualquer um desse grupo, quando entra em conflito, é uma guerra do legislativo contra o judiciário. E nesse caso do Glauber Braga, mais escancarada do que nunca. Matéria do Brasil de fato. Após multa milionária, pois é, quase 1 milhão e já foi bloqueado das contas. O PSOL diz que deputado Glauber Braga sofre perseguição jurídica e política. Que coisa, né? Perseguição jurídica e política. O tempo todo a direita vem reclamando justamente dessa frase. Perseguição jurídica e política. E eles aplaudem, sentem-se muito felizes quando isso acontece e quando é para eles. A grande questão é que o Glauber Braga, que é deputado federal, falou que o judiciário teve uma prática abusiva e que vai representar inclusive o juiz junto ao CNJ e quer que esse juiz seja punido. E aí o judiciário vai estar do lado da esquerda, do legislativo e do Glauber Braga ou vai estar do lado do juiz? Agora a gente quer pagar para ver. Vou te explicar o caso. Tinha uma ação junto ao MST, o Glauber Braga queria participar. Um juiz deu uma liminar dizendo que não era para participar daquela ação e estabeleceu a multa de R$1 milhão no caso de descumprimento. Glauber Braga descumpriu. Se descumpriu, tomou a multa e agora alega perseguição. E as matérias de jornais estão tratando como perseguição. Daniel Silveira não foi perseguição, inelegibilidade de Bolsonaro não foi perseguição, multa de 22 milhões ao PL não foi perseguição, multa ao advogado que recorreu da inelegibilidade de Bolsonaro não foi perseguição, mas multa ao Glauber Braga, sim, é lógico que é perseguição do judiciário. Dois pesos, duas medidas, não sei por quê. E aí, matéria da revista O Antagonista, da revista Cruzoé. A Associação dos Magistrados deu a resposta. A Associação dos Magistrados do Rio repudia ataques do PSOL a juiz. Pois é, a Associação dos Magistrados não gostou não, e agora a guerra chegou até a esquerda também. E aí, é bem merecido, para te falar a verdade. O magistrado decidiu de forma técnica e fundamentada no exercício da sua independência funcional, diz a MAERJ, que é a Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro, sobre multa a Glauber Braga. E aí iria agora o STJ, porque o Glauber Braga vai recorrer, o STF contra os juízes para agradar o PSOL. Olha que eu tô achando que essa briga o PSOL vai perder. E aí, tá tudo bem, fazer o quê? Continuem desrespeitando o judiciário. O Flávio Dino o tempo todo tá desrespeitando o judiciário, não dá nada para ele. Agora, os deputados acham que podem fazer e que vai dar na mesma. Sentiram que não é bem a mesma coisa. Perceberam agora pela dor no bolso de R$1 milhão. E eu espero que os tribunais mantenham. Vamos lá. Bora falar um pouco de legislativo ainda, né? Da guerra do legislativo e judiciário. O que você sente hoje? Quando eu falo do legislativo, eu já perguntei em relação ao judiciário para vocês. Você se sente representado no legislativo? Você acha que o legislativo hoje vem exercendo a sua função precípua? Ou você acha que ele vem sendo atropelado o tempo todo? A imunidade parlamentar já foi jogada no lixo pelo STF, ou seja, o artigo 53, que dava o direito da imunidade parlamentar para suas palavras, opiniões e votos, acabou isso aí. Você acha ainda
que o poder legislativo, o poder de legislar continua na mão do STF, porque o Rodrigo Pacheco agora tá dando uns chiliquezinhos que a questão das drogas, o STF não pode falar nada. Pois é, o STF não tá nem aí pro Rodrigo Pacheco. E por causa disso, eu vou trazer duas matérias para vocês. Uma sobre o Pacheco, Senado, e outra sobre o Arthur Lira. Presta atenção. Primeira matéria, Terra Brasil Notícias. O fim melancólico de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. A situação política de Rodrigo Pacheco em Minas Gerais parece estar em um momento delicado, com a dificuldade para obter votos para uma reeleição devido à percepção de que ele adotou uma agenda mais alinhada à esquerda. O público que votou em Rodrigo Pacheco e o colocou no Senado não votaram por ele ser de esquerda. E agora todo mundo viu o quanto ele apoia Lula. Apoiar Lula hoje é a mesma coisa de você estar com uma doença contagiosa. Simone Tebet não se reelege mais, Soraya Tronic não se reelege mais e Pacheco é bem provável que também não se reelege mais. Seu aliado, Davi Alcolumbre, que desejava voltar a presidir o Senado, também parece estar reconsiderando seu apoio, pois a esquerda planeja ter sua própria candidatura e aí o Alcolumbre vai tentar ser o candidato da esquerda. Além disso, as esperanças de Pacheco de ser indicado ao STF por Lula foram frustradas e ele agora aguarda uma oportunidade de voltar à advocacia. Provavelmente vai ter uma vida confortável devido aos honorários milionários adquiridos devido à atuação do seu escritório na tragédia da barragem de Brumadinho. Pois é, a gente vê que hoje o Rodrigo Pacheco tornou-se como que eu posso dizer? Uma pessoa totalmente submissa ao governo atual, deve o cargo ao governo, atua de acordo com o governo e isso desagradou seu próprio eleitorado. E em relação ao Arthur Lira? Matéria do Terra Brasil também. Deputado da esquerda insinua que Lira vai ser preso igual a Cunha e está atolado em corrupção. Pois é, hoje tem-se que, se o Lira não alinhar totalmente a agenda Lula, ele vai cair. E aí, o Lula vai articular para colocar alguém no lugar. Lira vai ter que articular com força para colocar um substituto, para que consiga barrar pautas do governo Lula. Ou Lira vai ter que ceder às ofertas do Lula, que vai criar mais 2 ministérios agora para dar para o Lira. A ideia é criar mais 2 ministérios, vai entregar para o Centrão, vai entregar para o Lira, e aí o Lira vai ser mais um subserviente ao governo Lula, igual o Pacheco está sendo. Vamos lá, mais uma matéria aqui, Jovem Pan. Direção do PT publica resolução que alfineta decisões de Zanin no STF. Pois é, vocês não sabem quem é o mais novo inimigo do PT. Por incrível que pareça, difícil acreditar, mas o mais novo inimigo do PT é o Zanin. Olha só. De olho nas eleições municipais de 2024, o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, PT, publicou nesta terça-feira, 29 de agosto, uma resolução para disputa eleitoral no próximo ano. O texto com 37 pontos. Então tem 37 pontos. Aí ele critica a atuação dos ministros, no caso da equiparação da homofobia aos crimes de racismo. Zanin votou contra. Critica a liberação do uso de drogas. O PT quer o uso de drogas, a liberação. E critica o STF por ter votado contra. Em especial, quem votou contra? Zanin. Tem então voto único. Critica também a questão do marco das terras indígenas e diz que o STF tem que respeitar. Pediram para que Lula intervenha na decisão do Zanin, o que é um crime de responsabilidade, diga-se de passagem. Lula não pode interferir nos votos dos ministros do STF, mas o PT quer que ele faça isso. E aí, para fechar com chave de ouro, essa é para arrancar a unha do dedão. O PL pode fazer chapa com o PT. Pois é, eles aprovaram nessa resolução e para as eleições municipais não tem problema nenhum um candidato a prefeito do PT e um vice do PL.
ou um candidato a prefeito do PL e um vice do PT. É para arrancar a tampa do balaio, né? Ver o PL se juntando ao PT em eleições municipais. Não sei se isso vai acontecer. Sei que a base do PT aprovou isso, e se aprovou é porque tem interesse. Você não acha? Vamos lá. Matéria aqui também do Pleno News que eu trago para vocês. Vem cá. Celular que continha conversas incriminadoras de juízes some. Isso aqui aconteceu lá em Goiás. Um aparelho celular que continha provas de um suposto esquema de tráfico de influência dentro do Poder Judiciário de Goiás desapareceu sob os cuidados de autoridade do Estado. O sumiço foi comunicado após a Procuradoria-Geral da República, PGR, pedir o celular para investigação. O smartphone pertencia ao advogado Marcos Aprígio Chaves, assassinado dentro do seu escritório em Goiânia. Tá? Desculpem aqui a falha. Vamos entender? Olha só. Vendas de sentenças. Descobriu-se que tinha um diálogo cabuloso entre os desembargadores do estado de Goiás, esse advogado que foi assassinado como queima de arquivo, o Marcos Aprígio Chaves, e ele que era o responsável por articular essas vendas de sentenças. Vendas milionárias, diga-se de passagem, inclusive algumas advindas do tráfico, tá? Então, quando era para ter sentença, eles tinham. E aí, esse advogado foi assassinado brutalmente. O celular dele foi apreendido e ficou sob o poder, adivinha de quem? Do Judiciário de Goiás. Vamos lá. O celular podia incriminar membros do Judiciário de Goiás, desembargadores. E o celular ficou sob o poder deles. E o celular sumiu quando a PGR pediu. Parece um caso aí, não parece? Um caso onde algumas certas câmeras foram apagadas e ficavam sob o poder daquele mesmo que pode ser o alvo dessas câmeras, não é? Pois é. E ao ver tudo isso, se você hoje duvidar dessa instituição, cadeia para você. Você está cometendo um sacrilégio. É o Brasil que nós temos hoje, e isso, com toda certeza, é um absurdo. Boris Casoy é uma vergonha, não é isso? Pois é, e é uma vergonha mesmo. É o judiciário vendendo sentença. Tem um outro caso que a gente precisa comentar. Coisa rápida aqui. Uma jornalista lá do Alagoas, um caso da Braskem, denunciou uma juíza, que eu não sei o nome, de estar tendo casos obscuros com essa Braskem para dar sentenças. No outro dia, a juíza entrou com uma ação contra a jornalista. Um outro juiz, usando os argumentos do Alexandre de Moraes, mandou prender a jornalista e eliminar todas as suas redes sociais. Pois é. É o Brasil de hoje, tá? Democracia relativa. Pois é. Essa mesma briga do judiciário agora está alcançando a esquerda. Chupa a esquerda. Chupa, porque vocês têm responsabilidade sobre isso, tá?